Define parameters of program. Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. Olá, sejam bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis para falar sobre a melhor série de Jornada nas Estrelas, Star Trek Deep Space Nine. E hoje nós vamos falar sobre o 16º episódio da primeira temporada, The Forsaken, que a gente tem a participação especial da Majel Barrett como Lwaxana Troi. Será que isso foi uma boa ideia? Para conversar sobre esse assunto e todo o resto do episódio, eu tenho aqui hoje comigo Luiz Castanheira, presidente do fã-clube da Lwaxana Troi. Boa noite. Meu Deus, já começou. E Alexandre Bortolucci. Olá a todos, um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Então quer dizer, Castanha, que você é o presidente do fã-clube da Lwaxana. Mas sabe o que eu vou dizer? Que revendo... do espelho, entendi. Revendo esse episódio, eu acho que a parte da Lwaxana e do Odo é muito boa. Eu gosto. Eu não acho ruim, não. Eu acho que nesse episódio ela não tem as características irritantes que criaram para essa personagem, ao contrário de outros episódios da nova geração e propriamente de Deep Space Nine. Mas tem uma parte que é muito ruim do episódio, que é a parte dos embaixadores. Mas vamos lá, então já que você é o presidente do fã-clube da Lwaxana, você concorda comigo ou você acha que não consegue se salvar aí a participação dela? Sendo bem direto, ela normalmente é escrita como... Geralmente ela é escrita como caçadora de homens. Eu imagino que existem variações, eu acho que é Cost of Living, né? Seria uma variação... Eu acho que o Dark Page, que seria um pouco depois na 7ª temporada, talvez uma variação. Mas a memória que a gente tem, às vezes trai um pouco, né? Porque a memória que a gente tem daquela persona, daquela caçadora de homens, geralmente tendo foco ali o Capitão Picard, é muito irritante, porque é escrita de uma maneira inclemente, né? Aquela piruona inclemente, sem dar uma trégua. E é incrível que a pessoa não tem tato e a pessoa é telepata. É um negócio muito bizarro. Eu acho extremamente ruim. E aqui no segmento, eu estou falando aqui do que deve ser, acho que nós três devemos considerar, imagino que nós consideremos a trama principal do segmento. De certa maneira começa assim, né? E existe um momento lá no elevador, é bem conveniente e tal, que tem alguma coisa que eu não vou dizer que fez muito por mim. Eu acho que o que a gente espera, para o que a gente espera, foi uma coisa um pouco melhor do que a gente espera tipicamente da personagem, mas não salva o episódio, digamos assim, porque eu acho que o episódio tem muitos problemas. Lwaxana não é um deles. E, além de tudo, talvez até antes de tudo isso, é chato ter a Lwaxana aí. Como foi chato ter o Kill, como foi chato ter um ou outro elemento da TNG nessa primeira temporada, né? Queriam usar um anzol, um bait da TNG que fizesse só o piloto. Teve o 359, teve o Picard, tem o O'Brien se juntando ao elenco, entendeu? Mas talvez fosse melhor cortar ali, mas trazer mais e mais elementos da TNG, assim, não é uma boa manobra e não foi suficiente, assim, essa coisa meio um sitcom, uma coisa assim, né? Uma coisa dos dois, ou do Lwaxana, não foi suficiente para resolver o segmento. E o resto do menu foi uma trama dos embaixadores bastante mal escrita, né? Que eles tiveram que fazer os embaixadores muito turrões e o Bashir muito enrolado no começo para tentar uma reviravolta que não se sabe bem o que foi. Teve uma falsa encrenca e o Bashir fez algo que ninguém sabe o que foi. E a parte do filhote lá, da sonda, também foi bem fraquinha, sabe?
não sei, precisaria reescrever ou ter uma ideia um pouco mais robusta e expandir, talvez para comer o episódio todo, como um primeiro contato diferenciado, talvez juntando com os embaixadores, buscando informações do Quadrante Gama. É a pincelada aí do episódio como um todo aí, eu não sei, a parte do elevador não me convence a garantir uma recomendação para o episódio, não. E você, Ale, você teve essa mesma sensação ou você tem uma opinião diferente do Castanha? Não, eu tenho uma opinião um pouco diferente. Eu concordo com o Castanha que, infelizmente, a trama do alienígena ali, né, do filhote, enfim, o alienígena artificial, vamos dizer assim, é como se fosse um vírus lá de computador. Foi muito pouco inspirado, acabou levando, enfim, algumas conveniências, né, de roteiro, aliás, conveniências demais, né? Porque se a gente for pensar, toda a encrenca que foi criada, né, e que colocou os personagens nas situações, vamos dizer assim, necessárias para que o roteiro funcionasse, foram muito convenientes, né, muito forçadas. O próprio defeito no elevador primeiro, lá para o Odo ficar preso com a Lwaxana no elevador, e posteriormente ali o incêndio, né, no exato corredor onde estavam os embaixadores ali e o Bashir. O restante da estação não sofreu de forma tão pesada, a não ser ali com a falta de energia eventualmente. Então, essa parte do episódio em si, de fato, me incomodou, né? Vamos considerar que seria aí um episódio com 3 tramas, né? A trama do alienígena artificial, a segunda trama com o Odo e com a Lwaxana, e a terceira trama com o Bashir e com os embaixadores. Eu acho que essa primeira trama, que teoricamente levaria o episódio, que é a trama do alienígena artificial, ela foi muito pouco inspirada, né? Se a gente for pensar como ficção científica. A gente precisa remeter aqui, historicamente, a greve de roteiristas que aconteceu lá em 1993, né? Provavelmente causou aí um déficit de qualidade na primeira temporada como um todo aí. Porque o roteiro, o Castanha que costuma falar, né? O escritor de roteiro, como é que é? Roteiro comprado, alugado, Luiz? Que você costuma falar? Como é que é o negócio? Não sei, cara. A impressão que deu que esse roteiro aí foi, tem que produzir alguma coisa, vamos fazer um roteiro, casa aqui, casa ali, tem uma encrenca, tem uma... Sabe, a conta do chá, sabe funcionário público? Sabe qual é? Funcionário público desmotivado. Teve hora que esse roteiro pareceu isso. Tem isso, tem aquilo lá, tem aquilo outro. Tá bom, manda produzir. Sei lá, assim, bem rasteirinho mesmo. Então, e ele foi muito reescrito, né, pelo próprio Michael Piller, né? Michael Piller precisou colocar a mão na massa, literalmente, mais uma vez, e sobretudo ali no primeiro ato, para tentar dar uma acertada, enfim. Diz que ele escreveu praticamente tudo ali, até aquela cena da Lwaxana com o Odo na delegacia. Então, essa primeira trama aí, a gente tem problemas, como eu disse, pouco inspirada. A trama do Bashir com os embaixadores, ela é bem forçadinha, mas eu preciso confessar que eu gosto do desfecho dela, eu achei engraçadinho. Confesso que não me causa tantos problemas assim, principalmente porque a gente tem o desfecho praticamente junto ali com o que estava acontecendo no elevador, né? E eu começo a achar o episódio interessante, eu gosto do episódio, quando eu começo a voltar para ver a cena de novo. Então, eu voltei para ver algumas vezes essa cena do Bashir saindo lá daquele conduíte lá com os embaixadores, enfim, aquela parte surpreendente do episódio. Are you all right? Here, take my hand, Madam Ambassador. Watch your head. Please, Julian. Call me Tasco. Ambassador, are you all right? Yes. Thanks to Julian. The doctor was remarkably calm and logical for a man of his years under such severe conditions. We'll be putting him in for a commendation. Nice work, Dr. Bashir. Just in the right place at the right time, sir. O que aconteceu antes, eu acho que é só uma preparação mesmo para mostrar a virada, né, do que acontece. Eu gosto da cena, por exemplo, do Bashir conversando com o Sisko, né, no escritório do Sisko. E se a gente for pensar bem, nós falamos de 1993, ali em 1994, a gente tem um negro, né, um protagonista negro, o Sisko, conversando ali com um indiano, né, ou um descendente de indiano, ou daquela região ali do mundo, né? Uhum. Se a gente for parar para pensar, isso é uma quebra de paradigma na televisão, porque se a gente for levar em consideração como que eles eram retratados naquela época, basicamente eram, né,
assim, os assuntos que eles conversariam normalmente numa série de televisão naquela época seriam assuntos deletérios, né? Sobre drogas, violência, enfim, contravenção. E em Jornada, não, né? Nesse episódio, eles estão conversando sobre ascensão de carreira, sobre experiências que o Sisko teve anteriormente com outro mentor. E isso, inclusive, foi retratado num livro, né? O livro chama Star Trek Where No One Has Gone Before, de uma autora chamada J.M. Dillard. E ela comenta isso, né? Que o estereótipo ali do homem negro e do homem asiático foi completamente quebrado, né? Então, eu acho interessante, né? Historicamente falando, mas a história não é isso tudo, ok, mas né, simbolicamente é importante, né? O que aconteceu ali. E, como eu disse, eu gosto do desfecho da história dos embaixadores. E, como eu disse, eu confesso que nessa primeira temporada são poucos episódios ou poucas cenas, né? Que eu coloco para repetir, para rever, né? E essa cena dos embaixadores é uma delas que eu coloco. Você tá falando qual cena? A cena que eles saem lá do... Daquele conduíte lá. Sai lá da parede, né? Exatamente. Da parede, né? Tá. Eu acho bonitinho, eu acho bacana. Depois de toda a construção que foi ali, como você bem comentou que no começo ele foi meio forçada, né? De fato foi um pouco forçada. A gente tem um Alexander Siddig um pouco mais no tom, né? Ele tá um pouquinho... É que eles parecem diplomatas sem paciência, eu acho isso estranho, né? Mas Star Trek já teve alguns exemplos assim também, mas é um pouco estranho. E todos eles na mesma nota, né? Notas diferentes, mas talvez impacientes da mesma intensidade, talvez. Então, mas se a gente pegar em retrospectiva o que é comentado durante o episódio, as próprias reações do Sisko, aparentemente esse é o tom dos embaixadores mesmo, né? De forma geral, assim. Porque o Sisko já tocou a bola pro Juninho, né? Pro oficial mais Juninho da estação para tomar conta, né? Falou, meu amigo, ó, isso aí é contigo, ó. Esse problema é seu, né? Tipo assim, olha, eu não quero me aborrecer com isso. E depois ele comenta, né? Que quando ele era jovem, ele também teve que, enfim, né, recepcionar lá uns convidados também, embaixadores, e ele acabou dando um soco lá, batendo nos embaixadores. Think of it as an opportunity, Doctor. You never know when a friendly ambassador is going to be in the right place at the right time to help your career. Another hour with them could destroy my career. It's a simple job. Just keep them happy and away from me. Simple. Nothing makes them happy. They are dedicated to being unhappy and to spreading that unhappiness wherever they go. They are the ambassadors of unhappy. All of us have had these assignments, Doctor. Have you, sir? As a matter of fact, Curzon Dax used to take perverse pleasure in assigning me to take care of VIP guests. Oh, so now you take the same perverse pleasure in doing it to me. Exactly. May I ask, sir, when you graduated from this sort of assignment? The day I hit one of the guests. Hit one. Então parece ser assim, né? Aparentemente, parece uma coisa relativamente comum, né? Corriqueira, e esses caras sejam umas malas mesmo, né? Não, mas, Alexandre, é aí que tem uma coisa engraçada. Porque o Sisko diz que o Curzon fez isso com ele até o dia que ele deu um soco na cara de um embaixador. E no episódio Move Along Home, chegou uma hora que... Eu acho que ele não estava muito interessado. Chegou uma hora que ele abandonou aqueles alienígenas do jogo lá na mão do Quark e foi dormir. E quando ele saiu do jogo, depois do Alan Moraine todo... Teve uma hora que eu pensei que o Sisko fosse dar na cara do embaixador. Então, o Sisko realmente, o forte dele não é lidar com embaixadores e ele não tem um pendor diplomático muito grande, porque são 2 vezes da mesma temporada que tem algo assim, dispensar, botar alguém no lugar dele e dê vontade um de vias de fato e o outro dá vontade de dar um soco na cara. Né? E tem umas caras curioso, do Sisko, né? A hora que o Bashir chega com os 3 embaixadores a primeira vez no Ops, o Sisko vira de costas para eles, espera eles chegarem, ele respira fundo e aí ele abre um sorriso e vira, né? Aquele sorriso forçado e tal. E aí a hora que os 4 vão embora, ele só dá uma olhada pra Kira, assim, eles trocam um olhar, assim, falando, meu, que é isso, né? Ainda bem que eu me livrei disso, né? O problema é com o Bashir. Mas realmente, eu acho que é muito forçado. É jogar muito no estereótipo de que, né, a senhora embaixadora, que é um quarto grande, eu não sei, eu acho que não combina muito com a posição de uma pessoa que representar
seu país ficar com essas coisas pequenas, né? Mas, assim, é muito a nossa realidade, não parece com a realidade de Jornada nas Estrelas. Que a gente pode pensar hoje que os cargos de embaixadores, tem um monte de cargo de embaixador aí em país que é tudo cargo de confiança, que nem seguiu carreira diplomática, mas aí ele pega lá num país, porque daí ele leva a família, ele ganha dinheiro e tal. Mas, assim, acho que não combina com Jornada você ter... político, né? Não combina você ter esse tipo de diplomata. O dom, nem o conhecimento, nem o estudo. Mas eu vou falar uma coisa. Eu consigo imaginar esse episódio, tirando o ângulo da Lwaxana, talvez com uns 3 embaixadores indo pegar informações sobre o wormhole, sobre as incursões no quadrante gama, ver o que está acontecendo, tem colônias, incidentes, e juntando isso com o primeiro contato da sonda. Obviamente é algo mais inspirado, mas eu consigo ver um episódio daí, porque eu acho que Deep Space Nine também deixou um pouco a desejar nesse sentido da colonização, da gente ver uma colônia, ver o que está sendo feito, o quanto tem sido movido de comércio, de intercâmbio, de alguma coisa nova que tenha sido trazida, algum composto para fazer um remédio novo, um princípio ativo, ou alguma tecnologia, alguma troca. Então isso também faltou. Então, tendo embaixadores e tendo um primeiro contato aí potencialmente tecno-orgânico, sei lá, como é que a gente possa chamar, poderia ser interessante, um combo interessante, podia ser uma história só ou 2, de alguma maneira relacionadas, mas teria sido uma inspiração maior. Então aí o que aconteceu? Na delegação tinham 4, um deles era a Lwaxana Troi, meio que sequestra um pouco essas ideias, o resto fica meio para suplementar e formar os 45 minutos do episódio. E assim como eu vejo assim, uma espécie de chance desperdiçada, entendeu? Eu vejo um potencial aí desperdiçado, eu acho. Poxa, podia ter feito diferente e tal. Eu acho que até a cena do Sisko com o Bashir, eu acho que pela cena em si, meio no vácuo, eu acho até interessante, né? Que meio que fala um pouquinho do passado do Sisko e tal. E é interessante porque eu vejo ela bem horizontal, né? É uma coisa um pouco diferente. Isso eu achei legal, uma cena bem horizontal, que o Bashir até dá uma... Ele usa um tom bem alto com o Sisko, mas na boa, o Sisko tá tranquilo ali conversando com ele. Depois ele pega no ombro e leva ele para fora do escritório. Eu achei interessante, sob esse ponto de vista, essa cena. Eu acho que a gente tem boas interações, né, entre a tripulação nesse episódio. Se a gente for pensar, essa que você fez questão de frisar aí, do Sisko com o Bashir, parecia que já havia um entrosamento maior, né, entre a tripulação, né? Parece que os atores em si estavam um pouco mais à vontade. A gente tem o O'Brien ali com o Sisko e com a Dax, falando ali sobre o computador. O próprio Odo e Sisko, eles têm uma cena bacana, né, que o Odo vai lá reclamar da Lwaxana pro Sisko. Enfim, eu achei também bacana a interação, bem natural, né? Parece que eles estão realmente conversando, realmente, né? Realidade ali. E essa cena que você já frisou aí do Sisko com o Bashir, eu também acho bacana. Como você diz, bem horizontal ali. E o Sisko bem nas 2 cenas, eu acho. Assim. Foi muito bem. Bem nas 2 cenas, eu gostei. Isso. Bem relaxado, né? Olha, né? Explicando. Que o Odo começa a falar certas coisas, ele meio que pensa assim, será que eu falo alguma coisa? Não vai ter jeito, não vai funcionar. Aí ele tenta dar um micro conselho ali, mas não tem muito que ele possa fazer ali, além do conselho. E só para finalizar, né, o que a Mari acabou me perguntando, então eu concordo com o Luiz em questão ali da trama ali do alienígena artificial. Acho que foi fraca realmente, né, pouco inspirada. Eu não concordo com ele em relação ao Bashir dos embaixadores, embora eu entenda que inicialmente foi um pouco forçada realmente. Eu gosto, tá, da história do Bashir com os embaixadores, principalmente por causa do final. Então acho que foi uma trama toda construída, né, pra gente chegar naquele final. Eu gosto dos atores, tá? A Constance Towers foi indicada ao Emmy lá nos anos 70, enfim. O Michael Hansen e o Jack Shearer depois chegaram a participar de Jornada outras vezes, acho que também atores competentes. Os dois são rostos conhecidos, né? Principalmente com certeza. No cinema. Então, acho que eles fizeram uma boa interação ali com Alexander Siddig, né? Com o personagem do Bashir. Mas aí o que eu acho que a gente mais talvez discorde é que realmente eu gosto muito, muito mesmo das cenas lá do elevador, da Lwaxana com Odo. Enfim, pode ser por motivos pessoais,
né? Deep Space Nine sempre foi uma série muito pessoal para mim. Sim. Sei lá, eu acho que a cena ali do elevador, principalmente ali o final, né? Onde a gente acaba vendo ali que a Luxana é uma pessoa completamente diferente, né? Do que a gente imaginava. E todo o desenho, né? Que foi se desenvolvendo ali dentro. A própria direção da cena, né? A gente tem um local ali super confinado, né? E o Les Landau usou alguns ângulos diferentes ali, quebrando até uma das paredes ali, né, para pegar exatamente um ângulo que a gente acho que nunca tinha visto ainda na série, né, dentro do turbolift ali, que é a passagem dos andares. Usaram até uns efeitos especiais ali. Então, como foi tudo construído ali dentro do elevador, enfim, o diálogo. Outra coisa que você falou de ângulo diferente, eu acho que aquele ângulo alto do Ops, eu acho que é a primeira vez também, não foi não? Qual? Aquela câmera alta ali no Ops, não foi a primeira vez também, não? Algumas vezes a gente vê o Cisco saindo do escritório dele. Não, mas aí de ele baixo fica pra mais cima. alto. Não, de baixo pra cima. Eu tô falando a câmera em cima. Ali no começo com o O'Brien, você quer dizer? Acho que foi o O'Brien. O'Brien é a Dax. Que você vê os consoles, mas focalizando de cima, com uma câmera alta. Então, é um ângulo diferente de fato. Também diferente, né? Não, a gente não teve esse ângulo em outros episódios, pelo menos eu não me recordo, né? Eu falei, é curioso esse ângulo. Pois é, então assim, né, o Les Landau já tinha dirigido o Progress, né? E depois ele veio dirigir vários episódios até a 7ª temporada. Então é um cara competente, sabia o que estava fazendo. Sim, veterano ali da era Berman. Mas aí, voltando a falar ali sobre, né, a trama ali do Odo com a Loxana... Tá, mas então o que você acha que, já que entrou nesse ponto, o que você acha que revela do Odo, por exemplo? Então, ali a gente tem o desenvolvimento, né, do Odo, do personagem Odo, que a gente tem insights sobre o passado dele, né? Enfim, ele começa a contar ali uma parte do passado dele. A gente vê, de fato, que ele realmente precisa, né, depois de 16 horas, retornar ao estado líquido, porque ele não aguenta, né, manter o estado sólido dele. E a gente vê, né, as repercussões físicas mesmo. A primeira vez que é mostrado ele mudar para aquele estado líquido, gelatinoso, né? A primeira vez que ele muda. Isso. E a maquiagem é muito boa. Né? E fica clara a necessidade mesmo, que ele começa a ficar ali e chega uma hora que não rola mais. Exatamente. E assim, isso vai sendo construído, como eu disse. Ele começa ali, enfim, tá de saco cheio, não quer ficar escutando lá a Loxana ficar falando, né? Ela fala, olha, pô, você me perdoa, mas eu preciso falar, né? E eu achei isso tão... É que não fica claro, por exemplo, se aquele volume, se ele se mantém unido sem nenhum container, né? Vocês conseguem perceber se aquilo ali, o Odo, se ele cair no chão, ele fica um pedaço para um lado, um pedaço para o outro, ou aquilo ali tem algum tipo de coesão? Ele fica sempre um blob lá de gelatina, ou ele pode se quebrar em várias partes? Não, eu acho que ele fica junto. Agora, se você... Porque o piso ali, eu acredito que, sei lá, seja um piso furado ali, né? Seja um piso metálico furado. Se ele caísse ali, ele ia escorrer. Eu tive a mesma impressão que a Mari, entendeu? Eu acho que ele literalmente ia vazar, entendeu? Isso. Ia vazar? Exatamente, ele ia vazar pelo piso do turbolift ali, do elevador, entendeu? E ele não podia vazar, porque senão ele ia entrar em contato com os conduítes que estavam energizados, né? Exatamente. Então aí... Esse é mais problema ainda. Então, e além disso, eu acho que tem uma questão ali que é mais complexa, né? Não, essa eu já acho bem complexa. Não, então, mas aí... Da bolota não ficar uma bolota, né? Porque quando ele vai para esse estado, ele cai no baldinho. Sim. Aí ele fica todo dentro do baldinho. Então, quando ele se reenergizar, ou seja lá como a gente queira chamar, ele consegue pegar aquele material todo e voltar à forma sólida, né? Curioso, não sei. Então, mas para mim a parte onde ele... Né, ali, obviamente, ele voltando ao estado líquido, ele vai ficar extremamente indefeso, vulnerável. Mas o que eu acho mais interessante ali é menos a questão, vamos dizer assim, física e mais a questão emocional ali, psicológica, né? Para mim, o Odo, ele tinha medo ali de se mostrar vulnerável, né? Pela própria personalidade dele. Que parece que aparentemente nem a Kira viu o Odo na forma gelatinosa. Talvez só o Dr. Mora mesmo,
Exatamente, e ele comenta isso, né? Ele fala, não, mas ele era um médico, né? Era por questões profissionais. Então, eu acho que, fazendo uma analogia, né? Ele, enfim, ele tinha medo de se mostrar vulnerável, indefeso. Ele foi amparado ali pela Lwaxana, e assim, ela retirou a peruca, né? Que ela usava, dando aquele primeiro passo simbólico ali da retirada da própria armadura, né? Tava estendendo a mão para ele, né? Demonstrando empatia e que ela poderia ajudar ele, né? Eu acho essa cena muito poderosa. Pois é. Eu acho que tem um impacto muito grande. Odo, turn around. I can't. It's beginning. It's all right. You don't understand. No one has ever seen me like this before. Not even the scientist who was assigned to you? That was different. It was only research to him. But you don't have to be ashamed with me. I'm not ashamed. It's a private matter, that's all. How can I make it easier for you? You can't. I'm fine. What's that? My hair? No one's ever seen me like this. Why? It looks fine. It looks ordinary. I've never cared to be ordinary. So you see, Odo, even we non-shapeshifters have to change who we are once in a while. You are not at all what I expected. No one's ever paid me a greater compliment. Então, e assim, eu acho que pro Odo era assim, assustador, né? Ter que mostrar o que ele era realmente, né? E principalmente pedir ajuda, que ele acabou nem precisando pedir, né? Ele só precisou aceitar. E para mim, assim, a cena é muito tocante, né? Porque, assim, não é fácil a gente demonstrar quem a gente é realmente, né? Nossas fraquezas, mesmo para as pessoas mais próximas assim da gente, né? O receio da gente ser julgado. E a Lwaxana não julgou, né? Ela só estava lá, disponível, enfim, demonstrou ali aquela compaixão genuína, né? E o interesse em ajudar o Odo. E eles dividiram um momento muito íntimo, onde os dois eles acabaram demonstrando um para o outro ali coisas que ninguém mais havia visto, né? A Lwaxana... E vocês entenderam a passagem do tempo? Sim, foi pelo menos umas 4 horas que eles ficaram lá dentro. Foram várias horas. Mas o que marca a passagem do tempo fora dali? É que eu só vi o episódio uma vez agora. Agora isso tá me ocorrendo. Eles citam, o né? O'Brien o O'Brien fala pro computador fazer alguma coisa e demora? Não, ele fala que vai precisar de algumas horas para poder acertar lá, enfim, a passagem de energia para o turbolift. A Kira avisa o Odo que vai demorar. Ele fala quanto tempo? Ela fala, a gente não sabe exatamente. Mas isso é muito antes, Alexandre. Não, então. Eu tô falando desde o momento que ele vai para a forma gelatinosa. Esse daí não tem marcação. Isso não é falado. Tem como saber, né? Não, supõe-se um tempo razoável, né? Cena em que ele sucumbe ali, volta ao estado líquido, e a Lwaxana abriga ele ali no vestido, é super tocante pra mim. Assim, pra mim é uma das cenas mais sensíveis da história de Jornada, assim, honestamente. E assim, seria o momento, quem nunca, né? Mas aqui, assim, aqui é o contrário, né? Assim, quem é que já passou por isso, né? E pôde se mostrar realmente como que é de verdade pra alguém, sabe o quão forte, né? Fica o vínculo depois, né? Que você compartilhou. Eu entendo. A conexão, né? Porque aquela conexão que se forma assim e que pode marcar assim a própria vida, né, da pessoa para sempre. Então assim, achei essa cena sensacional, faz muito por mim. É uma cena que escolhe aí um episódio aí da primeira temporada, eu vou escolher 2. Escolhe uma cena para você ver de novo, eu escolho essa daqui. E aí, enfim, é muito pessoal para mim, sabe, essa cena. Eu acho muito tocante realmente. E ela, querendo ou não, simboliza ali, né, o estoico Odo, né, o invencível Odo ali, impenetrável Odo, um problema mundano, né? Vamos dizer assim, que todos nós temos, né? Em algum momento, todos nós demonstramos algum tipo de fraqueza e precisamos de ajuda. E nesse literalmente existencial, né? Aquele exatamente. Ciclo natural da vida dele. E o ciclo natural de qualquer vida senciente conhecida até hoje. Metaforicamente, a gente pode imaginar várias situações análogas até fora do sci-fi acontecendo ali, né? Entendo. Então, eu gosto muito mesmo. Eu acho que... eu entendo essa cena, eu entendo mais intelectualmente do que de coração. Realmente eu não gosto muito da personagem e tal. Mas eu acho interessante a atuação do René. Eu acho que a cena em si, a coisa dela pegar o Odo ali transmutado, eu acho que foi muito bem feito. Até hoje eu acho que o efeito visual é bom, até hoje eu acho muito bem feito. E dá para entender como eles criaram esse laço para ser, apesar de eu
ser contrário, eu sou contrário até a existência desse episódio, mas eu consigo entender porque que eles se reencontram depois e tal, por causa desse encontro, né? Dessa experiência, experiência que eles compartilharam. Né? E é bonito, fica bonito o efeito especial, porque ela tá com um vestido vermelho também, né? E ali o cenário em torno é totalmente árido ali, né? Não tem cor ali, enfim, aquela cor metálica ali do Turbolift. E ali o figurinista acertou ali, botou um vestido vermelho bacana, bonito. E aquela cena que você disse aí do efeito especial continua sendo muito boa, né? Sim, foi feito com bastante cuidado. Com certeza feito com bastante cuidado. Então, sem dúvida nenhuma. E você comentou aí da atuação do René, né? O René, assim, fez muito para muitos atores em Deep Space Nine, né? Porque... aquela atuação, geralmente o cara... Acho que tem um filme do Clint Eastwood, não sei se é Ponte Madison. Se eu não me engano, a parte mais dramática do personagem dele, ele faz de costas, né? Aí eu lembro um pouco ali do René de costas fazendo aquilo ali, e não vira, né, na realidade. Eu acho que a câmera que muda o eixo da câmera... A câmera muda e aí ela oferece aí ele não vira, aí ela oferece a peruca, né? É interessante, até a cinematografia é interessante ali. Eu acho que ele é fera mesmo, gente. É difícil o cara, sei lá, dar uma fala fora, assim. O cara é muito fera mesmo. E aí a teoria... mostrou mais uma vez a qualidade dele. Então, aí vem minha teoria se colocar ele para contracenar com o hidrante, né? O hidrante vai bem na cena. Né? Contracenar com o Morn, será? Fica bem na cena, fica bem na fita. Ele tem várias frasezinhas, assim, que ele solta, né? Expressões. A hora que ela segue ele no elevador e fala, good Lord. É muito engraçado, assim, a maneira... do René falar, e depois a cara que ele faz a hora que ela fala pra ele finalmente a sós, tal, é muito, nossa, é do começo ao fim, o René tá muito quando bem. Ele vê que o negócio, que não vai dar pra segurar, ele vai acontecer alguma coisa ali, ele vai mudando a voz, gente, é bem legal, É bem legal a atuação. Ele sem paciência de ouvi-la, aí ele passa a perceber que não tem jeito, então acho que ele lembra do que o Sisko falou para ele, que ele não pode causar um incidente diplomático, que ele tem que ter delicadeza. Então ele fala, não, vou aguentar aqui, né? Mas assim, ele olhando assim pro infinito, não tem uma hora que ele não tá prestando atenção, porque ele tá se concentrando, porque ele tá vendo que ele tá chegando no momento. Amor com Ferengue, né? Ele finge que ele apaga aquilo, aliás, né? eu nem lembro se ela fez amor com Ferengue, ela fez? Fez. Quem lembra do episódio? Lembra? Fez mesmo? Fez. Eu já não sei. O episódio da nova geração. Eu não lembrava direito do episódio. Deve ser o Homenagem a Troy, né? Se eu não me engano. Aí a Kira falou que tem... Não sei, tem uns cabos soltos lá, alguma coisa. Pode dar problema se ele tentar, né, passar por ali. E aí ele começa a olhar em volta. Qual será a voltagem desses cabos mesmo, né? Pois é. Terrível, né? Coitado do gente. Coitado do... Mas assim, essa cena aí, eu acho que faz muito pra personagem da Lwaxana. Porque na nova geração e no início desse episódio, a gente sempre é levado a ficar envergonhado por ela. Pela maneira como ela dá em cima dos homens, assim... Mostra que ela é uma pessoa solitária e talvez essa seja a maneira que ela tem de ter uma interação com as pessoas. Eu não quero falar muito sobre isso, porque na realidade eu não lembro se eu cheguei a assistir algum episódio da nova geração com ela, e se eu assisti eu não lembro, então não tenho como dizer melhor sobre a personagem em si. Mas a sensação que eu tenho é essa, de que ela é muito, assim, pejorativa a maneira como trabalham com ela. E aí, nesse episódio, eu acho que faz muito, na cena ali, quando ela se mostra vulnerável, porque ela vê que o Odo tá vulnerável e que ele não quer admitir isso, e ela passa por cima de um monte de coisa dela para mostrar a sua vulnerabilidade, e é muito legal que daí o Odo fala para ela, você não era o que eu esperava. E aí ela retruca, dizendo que nunca ninguém fez um elogio maior a ela do que esse. Né? E ele também elogia ela quando ela tira a peruca, e ele olha para ela e fala, você é bonita, né? Você não tem nenhum problema, né? Sem peruca, né? E ela fala assim, não, mas eu sou normal e eu nunca quis ser normal, comum, né? Eu nunca quis ser comum. Então, assim, eu acho que é muito interessante essa discussão. Eleva o nível da personagem. Agora, eu não lembro mais Fascination, Muse, mas a sensação que eu tenho é que
Porque não são também bons episódios. Se eu não me engano, eu não sei se quebram tipo, isso que construíram todo mundo querendo pegar todo mundo, aí acho que não tem muito jeito. E o The Museum, a trama secundária, o Oda ajuda ela a não se casar com outro cara. Aí ela tá grávida, sei lá, aí acho que não tem muito jeito de salvar, não. Mas assim, eu acho que esse episódio é muito interessante para o personagem da Luxona. Eu lembro que episódios que não são exatamente assim, o que a gente lembra disso, né? Eu acho que o Cost of Living fala da uma certa, como é que eu vou, não se fala eutanásia. É de uma raça, se eu tô me lembrando corretamente, chega uma certa idade e eles, meio Logan's Run, né, eles meio que fazem uma eutanásia para os velhos. Antes deles desenvolverem qualquer tipo de doença degenerativa, os velhos se matam. Ou tem algum sistema público do que eles se matam. Aí tem uma metáfora assim para cuidado com idosos, esse tipo de coisa, de questões de degeneração mental, questões como o mal de Alzheimer, coisas assim, né? E tem o Dark Page, que fala da irmã, que a gente não conhecia, da Troy e tal, também é diferente. Eu tô lembrando muito mal desses dois episódios, especialmente do Dark Page. Então, é aquilo que eu falo, talvez se pegar todos os episódios e ver, talvez não seja tão assim como a gente lembre dessa maneira, nessa coisa. É bem o começo desse episódio, ela falando que ela é herdeira do não sei o que da PQP, tem que ser lembrada que é telepata, negócio muito ruim, e ela se atirando pra cima do Odo, ficando meio que excitada porque ele é shapeshifter. É assim, a vergonha ali é total. Mas aí, não sei, dá uma mexida e acaba criando aquela situação pra, né? Então eu imagino, talvez pegando todos os episódios da TNG pra ver, então pelo menos esse Cost of Living, eu não vou nem dizer que o episódio seja nenhuma maravilha, assim como o Dark Page. Acho que nenhum com ela, aliás. Pelo menos pro meu dinheirinho, pro meu rico dinheirinho. Mas talvez não seja tão assim, desse jeito como começou esse episódio sempre, né? Então talvez tenha uma variação de episódio para episódio. Mas é aquilo que eu falei, a lembrança que a gente tem da personagem é essa. É o que mais forte sobreviveu aí, pelo menos na minha memória. Então é mais ou menos o que aparece nesse episódio durante um bom pedaço, talvez até eles no elevador e a coisa começar... Perdão, no elevador não, quando eles estão no elevador e vê que eu vou passar um tempo ali. Aí começa e tal... Aí vê essa outra situação. Eu gosto bastante desse início, porque provoca no Odo coisas que ele não está acostumado. Ele é um cara sempre reservado, ele acha que romance, relacionamento são coisas que são perda de tempo, né? A própria conversa dele com o Cisco. Então, eu gosto, né? Ele tá, assim... apavorado ali, né? Ele não sabe o que fazer, como que ele vai dizer para ela que ele não quer nada com ela, e ela é daquele jeito que não aceita não como resposta, né? Ele não sabe agir. Eu gosto disso no Odo. Eu gosto que depois, mais pra frente, ele vai começar a aprender o que é ter relacionamento com uma pessoa e que vai culminar no relacionamento dele com a Kira. Então, eu gosto disso, eu gosto desse início, né? Eu acho legal quando a conversa que ele fala, não, eu sou um... Não, ela fala pra ele, né? Você é um homem discreto, tal. E aí ele conta como antes a maneira dele tentar interagir com as pessoas era ser a atração da festa e que no fim foi algo que ele passou a odiar, né? E é interessante que ele menciona que ele se transforma numa cadeira, que ele se transforma lá num tipo de um gato, né? Algum animal bajoriano ali, sei lá, o cardassiano. Mas ele não fala nada do truque do pescoço cardassiano, que é algo que a gente vai fazer, acho que em Necessary Evil, talvez, é a primeira vez que eles falam sobre isso. Mas Necessary Evil ou é aquele Abandoned? Que é um pouco depois que aparece o Dr. Mora. É um dos dois. Mas acho que em Necessary Evil que ele fala, porque aí, não sei, em alguma conversa com o Ducati, assim, meio que me vem à cabeça, talvez, os dois falando sobre isso. Mas assim, eu acho legal isso daí, que ele passou por uma transição dele ser um cara que tentava agradar ou procurando uma maneira de interagir, vendo que isso não deu certo, aí vem Necessary Evil e a gente vê ele se tornando um cara que faz investigação, é um cara neutro para mediar ali entre os cardassianos e os bajorianos, e agora ele nesse papel trabalhando junto com a federação. Então você vê
uma evolução do personagem aí. Eu acho que esse episódio faz muito pelo Odo. Eu gosto bastante. Eu me surpreendi porque eu não lembrava disso. A minha ideia única dele era aquela coisa, como a gente tem aquela visão ruim da Luxuana, a minha visão do episódio que era muito ruim, mas eu realmente achei toda essa parte. Mesmo o início, mesmo a Luxuana ali, roubaram meu broche e tal, e aí a maneira como os dois se encontram e como ela ataca ele e ele vai pedir socorro pro Cisco. Eu realmente acho que é uma evolução ali e que culmina numa cena fantástica e muito poderosa no final, quando ele sucumbe e tem que regenerar mesmo. Ale, você tem essa impressão também? Falando assim agora especificamente do Odo? Tenho, eu acho que a gente passou aí alguns bons minutos falando, né, sobre insights que foram trazidos por esse episódio, né, da caracterização do Odo, né, do desenvolvimento dele como personagem. Esse episódio fez muito por ele, né, como você disse. Ele vai se desenvolver como, enfim, um ser vivo, né, eu não gosto de relacionamento. Ele teve uma, vamos dizer assim, uma amostra de que as coisas podiam ser diferentes, né. Ele viu lá, achava que a Lwaxana fosse de um jeito e descobriu que ela era, na verdade, uma pessoa diferente. Então, talvez por isso, a primeira semente de um eventual relacionamento foi colocada aqui para ele, né? E no final ela dá deixa ainda, né? Olha, ele agradece ela, né, pela descrição, te agradeço a descrição, tal, né? A situação que aconteceu no elevador, tal. E ela fala, olha, meu querido, da próxima vez você vai ter muito mais do que isso para agradecer, né? Infelizmente, é uma profecia não cumprida, né? Porque lá o próximo episódio com ela, lá no festival lá da gratidão, lá, bajoriano, né? Todo mundo querendo pegar. Não, na realidade, eu acho que a trama se baseia nos poderes dela indo fora do controle, não é isso? Você tá lembrando? Sim, é isso, ela dá uma dor de cabeça. É isso mesmo, né? Os poderes telepáticos dela ficam... Nossa, só de falar eu fico com vergonha já. Não, então, mas assim, falando especificamente dela, infelizmente o único lampejo de, vamos dizer assim, né, de caracterização bacana foi nesse episódio. Depois, infelizmente, a gente voltou ao lugar comum que era lá a caracterização da Lwaxana como um certo tom de vulgaridade lá, enfim, como a Mari você já comentou, né? Mas falando do Odo especificamente... o Odo teve alguma coisa com a Lwaxana, teve... Eu não lembro, né? Ele tem um relacionamento teve ali com aquela com uma moça lá. Com aquele, ele tava sólido, né? Ele tava sem os poderes de transmorfo. Aí teve relacionamento com aquela mulher, esqueci o nome do episódio. Até que ela era uma espiã e acaba, quando recupera as memórias, ela não reconhece mais ele. Eu acho que é isso, se eu não me engano. Depois teve a fundadora, de certa maneira, né? E depois teve a Kira. Assim, pra valer, porque provavelmente ele já sentia algo pela Kira desde o Necessary Evil. Provavelmente. Né? Desde aquela época. Ele já sentia alguma coisa por ela. Algo. Mas pra valer foi a última, né? Ao longo da série foi a última. Então essa foi o primeiro momento, assim... porque realmente ele fala de um jeito de relacionamento, assim... Olhando muito de fora, como se fosse uma coisa, né? Não, isso não é pra mim, isso é ridículo, isso é aquilo, né? Já sabendo todas as respostas e sem nem querer molhar o pé na piscina do negócio. Aí ele vai mudando aos poucos, imagino. Falando em molhar o pé, tem uma cena que, assim, em geral, nesses episódios mais cômicos, assim, dessa primeira temporada de Deep Space Nine, eu não consigo achar graça das piadinhas, né? Eu acabo achando, assim, as coisas que eles fazem com o Bashir e tal, eu acabo achando, assim, uma coisa vergonha alheia e tal. Mas nesse episódio, todas as piadinhas da Luxona com o Odo, eu acho engraçado, né? Que daí a hora que ele fala, não, porque a cada 16 horas eu me transformo em líquido, né? Aí ela fala assim, mas eu sei nadar. Every 16 hours, I turn into a liquid. I can swim. Eu chorei de rir. Pode ser meio bobo assim e tal, mas... É bobo. Mas no fim, não sei. Não me pareceu uma coisa ruim, sabe? Porque, em geral, eu tenho, assim, um radar pra essas coisas. E essas coisas, em geral, não me agradam. Mas nessa cena em si, eu não tive problema com ela. Eu achei engraçado. Porque essa da voltagem eu ri mais do que eu esperava. De tentar dispensá-la, entendeu? E ela tem sempre uma resposta pra ele. Eu achei isso muito bom. De forma geral, eu também gostei. O que a Mari falou. Como ele, enfim, tinha alguma dificuldade, né, em se relacionar, de forma geral ele tem, né, dificuldade em se relacionar fora ali do espectro profissional, vamos dizer assim. E ela não, né? Ela tá acostumada, né? Pela ficha corrida dela, vamos dizer assim. Mal ou bem ela é embaixadora, né?
Mal ou bem, ela é embaixadora, né? Devia ser o trabalho dela se relacionar. Então, e ela tinha a resposta rápida, na ponta da língua pra ele, né? Ainda é telepata. Se bem com o Odo, eu acho que não deve funcionar, né? Não funciona. A telepatia não deve funcionar. Não, não tem cérebro, né? Não funciona. Mas eu concordo com a Mari. Eu também fiquei... Enfim, esses gracejos aí que ela faz pra ele, todos eles também... Mas eu acho que melhora no elevador. Depois que ele fala com o Cisco, né? Ele fala com o Cisco, depois ele entra no elevador, aí eu acho as trocas melhores. E o finalzinho é bonitinho também, né? Quando ele pede desculpa, o piquenique não era o que você esperava de um piquenique e tal, né? E aí ela fala pra ele, não, né? O que importa é a companhia. E eu acho que isso também é muito forte, assim. E eu acho que faz o Odo começar a refletir um pouco com relação às relações que ele tem, entendeu? Porque ele é sempre distante, ele tem uma aversão a ter relacionamentos mais profundos. A Kira, até então, é a única que a gente vê ali que ele tem um nível de amizade, de se relacionarem, de conversarem fora do trabalho, muitas vezes, tal, e que isso vai evoluindo ao longo das temporadas, mas eu acho que isso é importante, porque são sementinhas que vão plantando ali, que vai fazendo ele mudar a maneira de pensar, de agir, né, de como se relacionar com as pessoas. E a própria cara que ele faz no final, né, depois que ela fala pra ele, olha, a próxima vez que a gente se vê, você vai ter muito mais a agradecer, né? Aí ela sai, passa a mão no rosto dele e sai fora. Aí ele faz uma certa cara de assim, tô curioso, né? Tô querendo com satisfação saber qual que vai ser, entendeu? Então, é interessante essa mudança, a postura dele, né, com ela. Então, ali desenvolveu, né, o personagem. E a gente, como eu disse, viu muitos insights sobre a vida dele, sobre a psique dele, sobre a forma dele agir. Então, nesse ponto, foi um episódio muito rico para ele. Eu acho que essa trama é vencedora. Essa trama é muito vencedora para mim. Uma pena que as outras duas realmente não conseguiram se equiparar com ela, né? Eu acho que lá o do computador, da sonda, realmente ficou muita coisa assim, muita ponta solta. Qual o propósito dessa sonda? Por que ela chegou ali? Se aquela entidade ali, sei lá, aquela inteligência artificial, ela em algum momento conseguiria evoluir e se comunicar, né? Não tem um propósito. A sonda tem um computador, tem poder computacional bem alto para uma sonda. Porque acho que era para guardar aquela entidade não biológica que provavelmente talvez fosse crescer ali dentro. Super simples. Nada demais a entidade em si. É meio estranho, né? Mas ela era capaz de controlar tudo do computador da estação. Ela tomou conta do computador da estação. Ela fez o que ela quis ali. Ela desligou luz, desligou energia, detonou o replicador, parou com o turboelevador, entendeu? Então, quer dizer, na realidade podia ser uma entidade, vir a ser uma entidade muito poderosa. Eles só não chegaram no ponto de começar a se comunicar, né? Não tiveram isso. Então, por isso que acho que é meio fraco. Porque aí foi o que você falou. É que parece que o O'Brien sacramenta que ela não é senciente. Ela é uma criatura nesses termos, mas porque... fazendo aquilo mais ou menos por instinto, talvez. Mas porque não conseguiu se comunicar, né? Então não se sabe. Ou talvez a forma de comunicação dela seja essa, né? Olha, tô desagradada, vou desligar a luz aqui. Olha, me deixa quieto aqui que eu faço o computador funcionar melhor, entendeu? Exato. Pois é. Então, a forma de comunicação de uma forma alienígena artificial, de repente, seja essa. O problema é que o desenvolvimento disso e as conclusões são muito insatisfatórias, né? Acho que foi o Luiz que falou no começo, né? Foi uma oportunidade perdida, né? Para desenvolver isso um pouco melhor, né? Conceitualmente. Sei lá, é muito esquisito. Parece que só existe para gerar uma falsa encrenca, prender os caras no elevador e forçar lá o Bashir e os embaixadores a quase morrer. Foi esquisito pra caçamba. Quando eu fui vendo o episódio, deu uma dúvida, eu tive que olhar no Memory Alpha se aparecia de novo mencionado. Não aparece. E é sugerido que quando a Kira ativa o programa Cisco Patati Patatá no Call to Arms, a casinha que o O'Brien criou é destruída também. Então essa criatura provavelmente foi destruída ali também. Eu realmente achava que tinha uma... Nunca mais foi falada dela, então, quer dizer, não faz muita diferença, né? O que tem dessa parte é que tem lá a assistente, né, do O'Brien, a Anara, e que na realidade era para
ser um payoff lá do episódio. É curioso isso, né? Eles pensaram nela. Eles criaram ela para que não aparecesse uma personagem no In the Hands of the Prophets, que daí fosse ficar muito óbvio que eles estavam querendo, então eles aparecer antes, eles criam uma personagem antes, só que parece que acho que não sei exatamente o Michael Piller não gostou muito, achou que não chamou muita atenção a personagem, e aí eles criam uma personagem para Duet, né? A outra atriz parece ser mais acessível, talvez, mais inocente, talvez seja isso, não sei. É o que vem à cabeça. Mas não vamos dar muito spoiler. Eles tinham a ideia dessa personagem, que é importante no In the Hands of the Prophets, né? Para ser introduzida no Duets e no In the Hands of the Prophets. Só que essa eles não acharam legal e fizeram uma outra personagem que é basicamente essa, com outra atriz, que aparece no Duets e no In the Hands of the Prophets, para ter esse efeito aí. E quando apareceu, eu falei, mas não é a mesma? É como a gente esquece, né? Realmente não é outra. Curioso mesmo. Curioso. Então, eu acho que isso aí é vamos dizer assim, né? É a mesma situação com o Tenente Premin, lá, que a gente viu lá em Move Along Home e outros episódios aí da primeira temporada, que depois veio a se tornar o embrião do Michael Eddington, né? Mais pra frente, entendeu? Mesma coisa. No caso aí foi mais próximo, né? O episódio e tal. Era uma coisa mais pontual essa que eles queriam, né? E aí não deu certo a atriz, sei lá, e trocaram. É a mesma coisa com a filha do Ducati também, que foi trocada 3 vezes, né? A atriz, né? A atriz foi trocada 3 vezes. Bizarro, mas foi trocada 3 vezes. Pois e a mãe do Quark 2 vezes. Agora, eu achei uma coisa esquisita que acontece ali, porque o Sisko, a hora que aparece a sonda e tal, e eles estão ali discutindo, aí a Dax quer trazer a sonda para uma área de carga para ela poder estudar melhor, e o Sisko fala, não, a gente não sabe, né, o que é tal, mas aí ele fala pro O'Brien fazer o download das informações do computador. Quer dizer, é meio contraditório, né? Se você não vai trazer a sonda para dentro da estação para isolar, para poder estudar isolado, no mínimo que a gente poderia imaginar é que você teria um computador à parte para fazer isso, né? Como é que você pega e põe dados de um computador estranho, alienígena, que você não conhece, nunca viu, dentro do computador principal da estação? Óbvio que daí não ia ter história, né? Mas é verdade. Mas é meio esquisito, né? É legal porque eles bobearam em outros episódios, né? Do Captive Pursuit e o Move Along Home não tem protocolo de primeiro contato, aparentemente. Mas logo em seguida, baixa aí o negócio, sei lá. Não, mas aí é porque o Cisco confiava na versão Windows 482, entendeu? Aí ele achava do antivírus? Pode ser. Do Windows versão 482 ia funcionar, entendeu? Não funcionou, né? Agora, a cena anterior a essa é engraçadinha, né? Que a Dax começa a falar o que vai fazer, não sei o quê, e aí, de novo, bobão, né? O Vulcano, embaixador bobão. Não, porque eu acho que essa moça aí, não sei o quê. Aí o Bashir pega ele e segura assim, essa moça tem 300 anos. 300 anos de experiência, meu querido. Recolha-se a sua insignificância, entendeu? Obviously, the young woman doesn't have the necessary experience. Perhaps the young woman over there has over 300 years experience, Ambassador. E é engraçado porque ontem eu tava, quer dizer, no dia anterior a gente gravar o podcast, né, esse episódio, eu fiz o Trek Brasilis ao vivo para falar sobre o 12º episódio da 4ª temporada de Discovery, e eu tava falando exatamente sobre os estereótipos que a gente tem das raças, e que em Discovery a presidente vulcana, ela não é o que a gente espera, que todo vulcano sabe muito de ciências, e que eu elogiei isso, achei isso bacana, tipo, ela é a presidente, ela tem uma função administrativa, diplomática, e ela não é envolvida com a parte de ciências, em nenhum momento ela dá pitaco sobre isso, ela acaba sempre perguntando sobre as coisas, sobre as technobubbles e o que está acontecendo, e alguém tem que explicar para ela, né? E eu achei legal porque você
foge do estereótipo da raça vulcana, que todo mundo tem que saber parte de ciências. E aí, nesse episódio de hoje, no The Forsaken, é exatamente esse estereótipo, porque o cara é vulcano diplomata, mas ele é aquela coisa do que o cara sabe. Porque aí, a hora que o Bashir comenta que ele estava fazendo, né, ele inventa que o Cisco está ocupado porque está fazendo uma varredura total no sistema, tal. Ele, não, mas que tipo de varredura? Porque eu quero ver, porque isso é interessante. E aí, a hora que eles estão vendo a sonda, o que vai fazer, ele também quer dar pitaco. Então, é aquela coisa meio rasa, né? Aquela coisa 2D das raças em Star Trek, que às vezes incomoda um pouco, né? Que você faz sempre ser do mesmo jeito. Ô Castanha, você tem mais alguma coisa nesse episódio que você gostaria de comentar? Ou você acha que você tinha pensado a gente já passou por tudo? Eu acho que sim. Participação da Lwaxana, a trama dessa forma de vida e a crítica, né? Acho que no fundo é mais as duas críticas de trazer mais uma vez um personagem da TNG e mais uma vez talvez desperdiçar a questão nuclear da série, da fenda espacial, do pessoal indo e vindo, trazendo coisas, levando coisas, a gente talvez gerando riqueza, colonizando planetas, oportunidade desperdiçada, talvez isso que pegue mais mal para esse episódio, né? Que você vê, poxa, quase tinha os embaixadores, podia ter ido além e tal. Talvez a coisa até mais severa, mais séria do que a presença da Lwaxana, a presença de alguém da TNG mais uma vez. Bem característico talvez da TNG, né? Assim como o Kill, um personagem bem característico da TNG, a Lwaxana. Acho que isso é o que mais me incomoda nesses episódios mais fracos da primeira temporada de Deep Space Nine, é que são as oportunidades perdidas, que você vê que tinham ideias boas, mas que no fim foram desenvolvidas de forma muito fraca, muito ruim, né? Algumas péssimas. E além desses convidados especiais, acho que a gente pegou talvez 2 episódios que eram episódios mesmo da época da TNG, que foram, acho que Storyteller, e tem mais um que veio recalchutado de eras passadas aí. Então a gente, reassistindo, a gente pegou os óbvios e alguns que não são tão óbvios assim, que também já tinha uma idade avançada na produção da são episódios genéricos, né? Episódios genéricos ali que não casam com a identidade de Deep Space Nine e essa coisa de querer fazer parecido com a nova geração, tal, ao invés de procurar a sua própria identidade, né? Mas, claro, é a primeira temporada, eles estavam achando a sua identidade, então é ok que você tenha esse tipo de episódio e tal, mas que também vai melhorando, né? Tem a idade da série, a série vai fazer 30 anos, então a gente começa a perceber uma coisa ou outra de, né, um número de episódios muito grande, e você tem que ter aquele episódio em produção, e às vezes o roteiro fica meio, é o que deu para fazer. Quanto mais o tempo passar, mais aparente isso acaba ficando, né? É um ou outro episódio que eu acho que pela memória decaiu e tal. Aí no final a gente faz um catadão disso aí. E você, Ale, tem mais alguma coisa que você gostaria de trazer aqui sobre esse episódio? Ou você acha que a gente conseguiu passar por todos os assuntos? Não, só por curiosidade aqui, 2 coisinhas. Acho que a gente, né, debateu bem aí os elementos do episódio. Só por curiosidade, porque eu vim comentando isso, obviamente, durante a primeira temporada inteira, o Bashir, mais uma vez, mostra que é um cara extra classe, né? Porque dessa vez ele salva 3 embaixadores naquele incêndio, enfim, e o Vulcano, no final lá, elogia ele. Né? Olha, ele realmente foi muito frio, calculista, né? Pensou rapidamente numa situação de crise, enfim, né? Então, mais uma pista aí do que a gente iria descobrir sobre o Bashir futuramente, por mais que não, né? Enfim, o desenvolvimento não tenha sido proposital, esses caquinhos aí acabam dando as pistas, né? E a outra curiosidade é que o nome, né, do episódio, Forsaken, em inglês, né? A tradução literal seria abandonado, né? Mas tem um outro significado que é desamparado. Então, você pode dizer que, em título do episódio, poderia estar se relacionando direto à forma de vida alienígena ou ao Odo, né? Porque o Odo se sentiu desamparado, né? No turbo elevador. Então, achei interessante também essa dualidade do título. Que o Odo era um pedaço, era uma porção pequenininha daquela geleia. Ele foi encontrado naquele cinturão, não sei se dentro de uma nave, não sei se flutuando no vácuo.
Não sei exatamente. Sim, tem um paralelo, né? Ele parece muito com a própria sonda, que foi enviada, de certa maneira, sim, pelo buraco de minhoca e chegou ali. Só que o Odo foi encontrado sozinho, flutuando lá e tal. Se eu não me engano, o Odo também, eu acho que o Dr. Mora demorou para estabelecer uma comunicação, se eu não me engano, que aquilo tinha uma certa propriedade de mudar de forma, mas ele não entendia bem se aquilo era uma inteligência de fato. Eu acho que também tem esse babado, é verdade. Interessante, é verdade. Forsaken. Agora vamos às notas finais, então. Castanha, quantas estrelas para The Forsaken? Para mim é 1 estrela, mas não sei se é 1 ou é 2. Eu vou de 1. Eu entendo intelectualmente o que foi feito ali com o Odo e tal, mas não me pega tanto quanto poderia pegar, e que eu acho que pega alguns ao longo do tempo. E o restante do episódio eu tenho críticas assim, até a parte de trama mesmo. Vai 1. Realmente eu não tenho tanto amor pra dar nesse daí, não. E você, Ale? Eu dou 2,5. Vou ficar entre um e outro e vou dar 2 estrelas. Porque eu acabei me surpreendendo e achando melhor do que eu tinha na minha cabeça de quando eu assisti, né, há tempos atrás. Bom, então a gente vai terminando aqui o episódio de hoje. Gostaria de agradecer muito a discussão que a gente teve aqui com o Luiz Castanheira e o Alexandre. Obrigado. Obrigado, como presidente do fã-clube da Loxana Troy, agradeço a participação de todos, foi inenarrável e eu vou tirar minha peruca e todos vão ver agora. Obrigado. A gente volta daqui 15 dias, temos mais 3 episódios para terminar a temporada. Muito obrigada por você que ouviu o podcast O Balde do Odo e até o próximo episódio.